Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou desenhar e vou ler um conto brasileiro que é O Bicho Mangeléu. Já se inscreve no canal, deixa seu like, porque lá no final do vídeo eu sempre peço, mas a maioria de vocês sempre esquecem. E se inscreve no canal, eu vejo que a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então dá essa força aí pra gente continuar se motivando a fazer mais vídeos. O Bicho Mangeléu, contos brasileiros. Uma vez, existia um velho casado que tinha 3 filhas muito bonitas. O velho era muito pobre e vivia de fazer gamelas para vender. Quando foi um dia, chegou à sua porta um moço muito formoso, montado num belo cavalo, e lhe falou para comprar uma de suas filhas. O velho ficou muito magoado e disse que, por ser pobre, não havia de vender sua filha. O moço disse-lhe que, se não vendesse, o mataria. O velho, intimidado, vendeu-lhe a moça e recebeu muito dinheiro. Retirando-se o cavaleiro, o pai da família não quis mais trabalhar nas gamelas, por julgar que não precisava mais. De então em diante. Mas a mulher insistiu com ele para que não largasse o seu trabalho de costume, e ele obedeceu. Quando foi na tarde seguinte, apresentou-se um outro moço, ainda mais bonito, montado num cavalo ainda mais bem aparelhado, e disse ao velho que queria comprar uma de suas filhas. O pai ficou incomodado, contou-lhe o que tinha sucedido no dia antecedente e recusou-se ao negócio. O moço o ameaçou também de morte e o velho cedeu. Se o primeiro deu muito dinheiro, este ainda deu mais e foi-se embora. O velho de novo não quis continuar a fazer as gamelas e a mulher o aconselhou até ele continuar. Pela tarde seguinte apareceu outro cavaleiro, ainda mais bonito e melhor montado, e pela mesma forma carregou-lhe a filha mais moça, deixando ainda mais dinheiro. A família K ficou muito rica. Depois apareceu a velha grávida e deu à luz a um filho que foi criado com muito luxo e mimo. Quando chegou o tempo de o menino ir para a escola, um dia brigou com um colega e esse lhe disse: "Ah, tu cuidas que teu pai foi sempre rico? Ele hoje é assim porque vendeu tuas irmãs." O rapaz ficou muito pensativo e não disse nada em casa, mas quando foi moço, lá num dia se arrumou de uma alfage e foi ao pai e à mãe e lhe disse que lhe contassem a história de suas 3 irmãs, senão os matava. O pai lhe teve a mão e contou o que se tinha passado antes de nascer. O moço então pediu que queria sair pelo mundo para encontrar suas irmãs e partiu. Chegando em um caminho, viu numa casa 3 irmãos brigando por causa de uma bota, uma carapuça e uma chave. Ele chegou e perguntou o que era aquilo e para que prestavam aquelas coisas. Os 3 irmãos responderam-lhe que a bota se dizia: "Bota-me, bota em tal parte", e a bota botava. A carapuça dizia: "Esconda-me, carapuça", e ela escondia a pessoa que ninguém havia, e a chave abria qualquer porta. O moço ofereceu bastante dinheiro pelos objetos. Os irmãos aceitaram. E ele partiu. Quando se encobriu da casa, disse: me bota na casa de minha primeira irmã." Quando abriu os olhos, estava lá. A casa era um palácio, ornado e rico. E o moço mandou pedir licença para entrar e falar com a irmã
que estava feita rainha. Ela não queria aparecer porque dizia que nunca tinha tido um irmão. Afinal, depois de muita instância, deixou o estrangeiro entrar. Ele contou toda a sua história e a irmã acreditou e o tratou muito bem. Perguntou-lhe como poderia ter chegado ali, aqueles brenhas, e o irmão disse ter o poder da bota. Pela tarde a rainha se pôs a chorar e o irmão lhe indagou a razão. Ao que ela respondeu que seu marido era o rei dos peixes e quando vinha jantar era muito zangado, em termos de acabar com tudo, e não queria que ninguém fosse ter ao seu palácio. O moço disse-lhe que por isso não se incomodasse, que tinha que esconder e não ser visto, e era a carapuça. Pela tarde veio o rei dos peixes, acompanhado de uma porção de outros, que o deixaram na porta do palácio e se retiraram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas, dizendo: aqui me fede a sangue real, do que a rainha o dissuadia, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia? Tratava e venerava como a você mesma, e se está aí, apareça. Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação, em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali, morando com a irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restava 2 irmãs a visitar. O rei lhe indagou que préstimo tinha aquela bota, e quando soube do que valia, disse: se eu a apanhasse, ia ver a rainha de Castela. O moço, não querendo ficar, despediu-se, e no ato de saída o cunhado lhe deu uma escama e disse: quando você estiver em algum perigo, pegue nessa escama e diga: venha-me o rei dos peixes. O moço saiu e, quando se encobriu do palácio, disse: bota, me bota em casa de minha segunda irmã. E quando abriu os olhos, lá estava, e era um palácio ainda mais bonito e rico do que o outro. Com alguma dificuldade da parte da irmã, ele entrou e foi recebido muito bem. Depois de muita conversa, a sua irmã do meio pôs-se a chorar, dizendo que era porque ele estar aí, e sendo seu marido o rei dos carneiros, quando vinha jantar, era dando muitas marradas, em termos de matar tudo. O irmão a apaziguou-a, dizendo que tinha onde se esconder. Com poucas, chegou uma porção de carneiros com um carneirão muito alvo e belo na frente, e esse entrou e os outros voltaram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas, dizendo: aqui me fede a sangue real, do que a rainha o dissuadia, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia? Tratava e venerava como a você mesma, e se está aí, apareça. Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação, em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali morando com a sua irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restava uma irmã a visitar. Na despedida, ao rei dos carneiros deu ao cunhado uma lãzinha, dizendo: quando estiver em perigo, diga: venha-me o rei dos carneiros. Também disse, depois de saber a virtude da bota: se eu pegasse essa bota, ia ver a rainha de Castela. O moço foi reparando nisso
e formou-se logo consigo o plano de ir vê-la. Saiu e pela mesma forma foi à casa da irmã mais moça. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que os outros dois. O que lá sucedeu foi o mesmo do que nos palácios das suas irmãs mais velhas. Era o palácio do rei dos pombos. E este, na despedida, deu ao cunhado uma pena com as palavras: quando se vir em algum perigo, diga: venha-me o rei dos pombos. Na despedida, sabendo o rei do péstimo da bota, mostrou também desejo de ir visitar a rainha de Castela. Logo que o moço se viu longe do palácio, disse: bota-me agora na terra da rainha de Castela. Assim foi. Chegando lá, ele indagou e soube que era uma princesa que o pai queria casar e que era tão bonita que ninguém passava pela frente do palácio que não olhasse logo para cima para vê-la na janela. Mas a princesa tinha dito ao rei que só casava com um homem que passasse sem levantar a vista. O estrangeiro foi passar e atravessou toda a distância sem olhar, e a princesa casou com ele. Depois de casados, ela indagou pela significação daqueles objetos que o seu marido sempre trazia consigo. Ele contou-lhe e a princesa prestou muita atenção ao prestígio da chave. O rei, seu pai, tinha em um palácio um quarto que nunca se abria. O quarto era onde era proibido a todos entrar. Estava desde muito tempo trancado. Um bicho manjaléu muito feroz que sempre o rei mandava matar e sempre revivia. A moça tinha muita curiosidade de ver e, aproveitando a saída do pai e do marido para uma caçada, pegou a chave encantada e abriu o quarto. O bicho pulou de dentro dizendo: a ti mesmo é que eu queria, e fugiu com ela para as brenhas. Quando voltaram, os caçadores deram por falta da princesa e ficaram muito aflitos. O rei foi ao quarto do manjaléu e o achou aberto e vazio. E o novo príncipe conheceu a sua chave. Ao depois valeu-se de sua bota e foi ter aonde estava sua mulher. E quando o viu, estando ausente o manjaléu, ficou muito alegre e quis ir embora com ele. Mas o marido não consentiu, dizendo que ela ficasse para indagar do monstro onde estava sua vida, para assim dar cabo dele. O príncipe foi-se embora. Quando o manjaléu voltou, conheceu que ali tinha estado o bicho-homem. A moça o dissuadiu, e quando ele se acalmou, ela lhe perguntou onde estava a sua vida. O monstro zangou-se muito e disse: ah, tu queres saber de minha vida, mas o teu marido, para dar em cabo de mim, não te digo. Passaram-se dias, sempre a moça instando. Afinal, ele foi amolar um alfange, dizendo: eu te digo onde está minha vida, mas se eu disser qualquer incômodo, conheço que ela vai estar em perigo, e antes que me mate, mato a ti primeiro. Queres? A princesa respondeu que sim. O manjaléu amolou o alfage e disse: minha vida está no mar. Dentro dele há um caixão. Dentro do caixão, uma pedra. Dentro da pedra, uma pomba. Dentro da pomba, um ovo. Dentro do ovo, uma vela. Assim que a vela se apagar, eu morro. O bicho saiu e foi procurar frutas. Chegou o príncipe, soube de tudo e foi-se embora. O manjaléu veio e deitou-se no colo da moça com o alfange, ali perto. O príncipe chegou com sua bota à praia do mar num instante.
Lá pegou na escama que tinha e disse: Valha-me o rei dos peixes. De repente, uma multidão de peixes apareceu, indagando o que ele queria. O príncipe perguntou por um caixão que havia no fundo do mar. Os peixes disseram que nunca o tinha visto, e só se o peixe do rabo cotó soubesse. Foram chamar o peixe do rabo cotó, e este respondeu: Nesse instante dei uma encontrada nele. Todos os peixes foram e botaram o caixão para fora. O príncipe abriu e deu com a pedra. Aí pegou na lãzinha e disse: Valha-me o rei dos carneiros. De repente apareceram muitos carneiros e entraram a dar marradas na pedra. O manjaléu já começou a sentir-se doente e dizia: Minha vida, princesa, corre perigo. E pegou no alfage. A moça foi dissuadindo e engambelando. Os carneiros quebraram a pedra e voou uma pomba. O príncipe pegou na pena e disse: Valha-me o rei dos pombos. Chegaram muitos pombos e correram atrás da pomba, até que a pegaram. O príncipe abriu e achou o ovo. Quando estava nisso, lá o manjaléu estava muito desfalecido. Pegou no alfange e ia dando um golpe na princesa. Foi quando cá o príncipe quebrou o ovo e apagou a vela. Aí o bicho caiu, sem ferir a moça. O príncipe foi ter com ela e levou-a para o palácio, onde houve muitas festas. O bicho manjaléu, contos brasileiros, versão de Sérgio, coletada por Silvio Romero. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, se inscrevam no nosso canal, deixe o like, comente se você quer algum vídeo, se você tem algum conto que você quer que a gente conte, ou se você quer algum desenho que você quer que eu faça, pode deixar nos comentários, mas a gente sempre tá dando uma olhada. Então, muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.